Estou ao vivo. Sim. Olá. Olá. Boa tarde. Consegue me ouvir? Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ouvindo claramente. Ah, que ótimo. Esperar as pessoas chegarem. Perguntas? Pode falar. Ok. Boa tarde a todos. Cida Pedrosa. Boa tarde a todos. Para dar continuidade hoje no nosso projeto Rotas da Poesia, convido a poeta Cida Pedrosa. Só vou enviar o convite. Cida. Foi? Oh! Boa tarde. Olá. Oi, tudo bom? Boa tarde, Cida. Tudo Boa ótimo. tarde, querida. Eu Tudo estava jóia? ansiosa. Eu também. Tudo ótimo. Eu estava bem ansiosa para o nosso bate-papo. Como a senhora está? Eu sei que a Eu tô senhora tem bem. participado de muitas. Eu sei que a senhora tem participado de muitas lives, né? Muitos trabalhos, muitas demandas. Gostaria de agradecer a participação no projeto. Agradeço eu, viu? E agradeço você por ter se debruçado sobre minha poesia erótica. Obrigada, tá? Ah, eu adoro. Como eu disse para a senhora, né? Conversa no WhatsApp. Estudo, né? As Filhas de Lilith é o meu objeto de estudo para o meu TCC. Então, estou encantada com a sua Me participação, mande, com a sua me mande presença. o seu TCC, quero ver. Tá, estou fazendo alguns ajustes ainda. O professor que o diga. Professor Eduardo, meu orientador. Eu fiz aqui um breve roteiro, né? Como eu mandei para a senhora. Bom. Ah, sim, vou mandar sim. Talvez em maio eu já defendo. Eu acho que em maio eu defendo, em nome de Jesus. Bom, boa tarde a todos. Já temos 13 pessoas aqui na live. Que bom. Boa tarde a todos. Dando início, né, e também continuação a Rotas da Poesia. Sou a Aline Caroline, graduanda da Universidade Federal de Rondônia. Sou curso Letras Português. Sou aluna residente do projeto Residência Pedagógica e aluna pesquisadora do grupo GPFENCO, grupo de pesquisa, né, de poesia contemporânea de escritoras das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Estou aqui com a poeta Maria Aparecida Pedrosa Bezerra, que é uma advogada, escritora e política brasileira. Em 2020, Cida Pedrosa foi eleita vereadora em Recife pelo PCdoB, obtendo 3.697 votos. Também foi vencedora do Prêmio Jabuti em 2020 em duas categorias, e uma delas do livro do Será que tem ano. mais possibilidade por aí?
Desculpa, tô atrás de Oi. Lilith. Eu tenho aqui! Eu tenho aqui os exemplares de todos os seus livros. Deixa eu ver aqui. Ai, eu tenho ele aqui. Eu tenho Lilith, eu tenho. Paraná, eu tenho Cavaleiro da Epifania. Tenho alguns exemplares que o professor Eduardo, né, cedeu. Ah, vamos à primeira pergunta, Cida. Seguindo, né, a rota da poesia. Cida, seu nome foi um dos mais cotados para representar, né, as poetas da região Nordeste. E seguindo, né, a lógica do projeto Rotas da Poesia, começamos pelas suas primeiras memórias poéticas. Eu sei que eu assisti uma live sua e a senhora falou que as suas primeiras memórias, assim, de infância são as melodias, né, as ladainhas de quando a senhora trabalhava com o seu pai no campo. Queria que a senhora falasse um pouco sobre as suas memórias e seu processo criativo da poesia. Travou? Travou, gente. Cida? Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco como é a Cida mãe, a Cida filha, como foi seu processo de criação, como foi sua infância. A sua mãe incentivava a senhora a ler? Sim. Deixa eu ver. Sobre o movimento independente. Ai, travou para mim, gente. Pessoal, a live está travando para mim. Internet aqui na região norte também. Cida, sobre o movimento independente. Como a senhora Ó, entrou nesse eu movimento? saí do ar um pouco, caiu a rede aqui. Eu vou lá para fora para ver se eu consigo um sinal melhor. Antes de entrar no movimento escritor independente, deixa eu falar da primeira pergunta que eu fiquei fora do ar. Então, vê, Uhum. eu sou uma Não, mas a pessoa do. internet aqui na região norte também não é muito boa. Sim. Então, vê, vou tentar ficar num cantinho aqui fora para ver se eu consigo melhorar a minha internet. Bom, eu eu sou de Bodocó, como você colocou, e na minha infância eu convivi muito com as ladainhas que a minha mãe dizia, com os cantos, com os poemas orais, com as histórias de Trancoso. E são dessas memórias que eu trago e digo sempre que são as minhas primeiras memórias poéticas. Eu não tenho a menor dúvida de que todo esse universo lúdico, esse universo telúrico, até inclusive esse universo erótico também que tem na minha poesia, tem a ver com essas vivências, né? Porque os cancioneiros, os cordelistas, os aboiadores, o amor tá lá, tá tudo lá, né? Tá a natureza, estão todos os temas. Sim, o que mais me encanta, assim, eu gosto muito dos seus livros. Já voltei, estou à tua disposição. Ai, que ótimo. Não, a senhora já respondeu algumas perguntas que eu fiz várias vezes, a senhora já foi respondendo. É, sobre o movimento independente, como que a senhora entrou no movimento independente? A senhora era bem jovem, né? Não era? Sim. 14, 15 anos?
um pouco mais, porque eu cheguei com 14 anos em Recife, né, para Uhum. estudar, fui estudar no colégio 2001, e lá eu encontrei vários poetas que depois participaram do movimento de escritores independentes. A exemplo do Eduardo Martins, do Raimundo de Moraes, do Wilson Freire, que eu conheci lá e depois reencontrei no movimento de escritores independentes. O Cícero Chico Belmar, que não Espinhara. participou muito do movimento, mas participou dessa construção ali Uhum. no 2001. E a gente lá criou, com a professora Flor Pedrosa, minha irmã, professora de literatura, um jornalzinho chamado Momento Poético. E nesse jornalzinho nós éramos publicados, né? E isso foi, o primeiro foi em 78, o segundo em 79. 78 a gente fazia primeiro ano do ensino médio, né? O Uhum. movimento entrou na minha vida ali em 81, eu já estava indo para a universidade. Mas eu era muito nova, né? 78 eu tinha 14 anos, 81 eu tinha 17 para 18, né? Então, assim, eu era muito nova. Eu publiquei meu livro muito nova também, que é um livro em parceria com o Eduardo Martins, que é O Resto do Fim. Então, eu digo sempre que o movimento de escritores independentes é a minha cidadania literária. Foi o meu despertar. Um ainda era muito lúdico, muito de brincadeira, né? Depois é que no movimento de escritores independentes se tornou uma coisa de a vera, de querer publicar e etc, e etc. Acho que é isso. Ah, sim. Como a senhora mesmo disse, 14 em 15 anos mais ou menos a senhora entrou, né? Então a senhora já escrevia antes? Eu escrevia, mas escrevia sem nenhuma pretensão, né? Eu escrevia aquilo que o pré-adolescente escreve. Eu vinha a ter, assim, essa vontade de escrever para ser escritora mesmo, quando eu vi um textinho meu que tinha sido publicado no Momento Poético sendo elogiado. Aí eu pensei assim, eu acho que tem chance de eu escrever. Quando eu escrevi O Resto do Fim com o Eduardo também, tem uns textos que eu gosto até hoje, tem outros que eu detesto, que eu acho ó. Mas tem outros uns que eu gosto até hoje. E aí eu digo, quando eu escrevi ali, aí tinha uma turma que recebeu bem, uma turma que recebeu mal, porque minha poesia é muito forte, muito pauleira, muito pesada, né? Tanto do ponto de vista do erotismo como do social, né? Então, assim, eu vi muita cara enjoada pro lado da minha poesia, sabe? Mas eu nunca desisti Imagino. de escrever, não, assim. Eu acho que eu fui muito subjugada na década de 80, sabe? Subjugada no sentido assim de que, não, é a poeta ali. Eu acho que eu fui muito subjugada. Mas eu tinha muito claro de que eu tinha capacidade, sabe? Isso, inclusive, esses subjugamentos, essa roda machista que acontecia na Rua 7. Você botava um poema, o pessoal defenestrava. Então era muito machista o ambiente, profundamente machista, né? Assim, eles tinham olhares para Eduardo Martins e para Chico Espinhara. Assim, eu era como se fosse uma poeta à parte, né? Ah, eu Então, assim, duvido. por muito pouco eu não desisti. Mas, assim, a poesia é fundamental para mim. Sim, eu vi que recentemente a senhora postou, né, que quer, na verdade, fazer uma homenagem ao livreiro que vocês, da 7 de setembro, que vocês faziam, né, as recitações dos livros de vocês, as poesias. A gente entrou com um projeto de lei para transformar a Rua 7 de Setembro em Rua 7 de Setembro, Livreiro Tarcísio Pereira, sabe? Porque é uma boa homenagem, porque aquela rua tem a cara dele, ele sempre apoiou o nosso movimento, como outros movimentos. Eu acho que não se pode contar a história intelectual do Recife da década de, final da década de 70, 80 e até meados de 90, sem falar da Livro 7. Ele era um acolhedor de sonhos, era uma pessoa que tinha uma relação muito bacana com os artistas, né? Com todas as linguagens artísticas. E ele era um defensor do livro. Tarcísio, antes de ter a própria livraria, que começou muito pequena e depois se tornou enorme, Tarcísio foi livreiro de uma livraria chamada Livraria Imperatriz, ou seja, ele era vendedor no balcão e livreiro, um cara que entendia de literatura. E eu vivi muitas coisas bacanas nessa livraria. Eu lembro, uma coisa que eu lembro muito, que foi o lançamento do livro da Olga Savary,
o livro de poemas eróticos dela. Foi uma coisa incrível. A ida de Leila Mícolis na livraria, outra poetisa erótica da década de 70. Isso foi um frisson, sabe? O lançamento de Sidney Sheldon, esse best-seller, rodava a livraria de gente para pegar assinatura, sabe? E tem coisas muito interessantes do próprio da própria história local mesmo. Estou falando de pessoas muito famosas, mas a livraria, o lançamento do livro América Indignada, de Hector Peliz e Juarez Corrêa, foi belíssimo, em 86. Então, a gente está falando aí de um lugar que é um lugar de emoções, é um lugar de sonhos, é um lugar da construção da boa política de literatura da cidade do Recife. Memórias muito especiais, né? Eu sempre, tipo, eu reparo muito quando o professor Eduardo fala, professor Eduardo Martins, ele ele fala sempre o tempo. Desculpa, professor, que está aí nos comentários. Ele fala sempre a mesma coisa, só que parece que é sempre uma memória diferente. O jeito como ele fala é sempre. Traz sempre uma memória boa, até para quem escuta, né? Sobre as filhas de Lilith. A pergunta eu achei o meu também. A pergunta que eu sempre me faço: por que Lilith? Por que Lilith? Porque, Lilith, eu estava escrevendo um abecedário de mulheres e cada vez mais ficava muito claro para mim de que essas mulheres não eram as filhas de Eva, né? Esse mito bíblico que coloca que a gente nasceu da costela de Adão, de que a gente é submissa, de que a gente está do apêndice do homem. E eu nunca concordei com isso na minha vida, sabe? Eu sou muito livre para achar de algum cara, sabe? Isso, o machismo me incomodou na adolescência, na minha primeira relação, me incomodou na segunda. Eu peito muito isso o tempo inteiro, né? Então, Sim. assim, eu digo que, inclusive, o melhor momento da minha vida é este, porque eu consigo ter uma liberdade, eu tenho uma relação com o homem, uma relação livre, onde não existe arreios, não existe relação ombro a ombro, é uma relação que a gente está sempre fazendo projetos para frente. Só que isso só é possível com a maturidade, né? E esse é um livro da maturidade. É um livro, e eu pensei, não, isso são as filhas de Lilith. E quem é Lilith? Lilith diz os textos históricos, né? Tem textos datados de mais de 1000 anos. Uma Que personagem existiu uma mitológica mulher judaica. chamada Lilith, né? Que teria sido a primeira mulher de Adão. E esta Lilith não aceitava a submissão. Tem nestes textos, por exemplo, trechos que ela diz assim: Adão, por que estás por cima de mim se és tão pesado? Ou seja, e Lilith teria sido feito do barro, igual a Adão. Então ela era um igual. Ela estava lado a lado à frente, mas nunca atrás. E por isso que eu pensei que todas essas mulheres do meu livro, elas são filhas desta mulher. O movimento feminista pegou o mito de Lilith na década de 70, ressignificou esse Lilith, porque a Igreja Católica colocou ela como a bruxa, como a má. Se você botar na internet hoje Lilith, vai aparecer um monstro de asas. Sim. E dizem que ela vem de noite e seca os homens. Devoradora de almas, de crianças, de mulheres que estão parindo. É isso. É bem forte. Então a gente tem que ressignificar a nossa Lilith. Isso. Creio que todas nós temos um pouquinho da Lilith, né? Sempre quando dissemos não para algo ou nos colocamos à frente de algo. Dos poemas que eu mais gosto, assim, que também estou trabalhando, é Angélica. Angélica, por ser a primeira, né? Só que também cativa muito, porque Angélica, de angelical, vem de angelical. Só que Lilith não é depois que ela sai do paraíso, porque ela é expulsa do paraíso, quando ela se rejeita, né, a deitar-se, né, com Adão, porque Adão era pesado e ela queria ficar por cima, como mesmo a senhora disse. Ela foi expulsa do paraíso
e foi para o inferno. Então ela passou a ser uma pessoa do mal, vamos dizer assim, né? Um demônio, passou a ser um demônio. Então, Angélica e Lilith, tipo, angelical e demônio, o jeito que a senhora colocou é bem cativante e intrigante também. Já que o angelical, né, mexe com tudo aquilo, porque eu tenho uma origem católica, né? Então mexe com tudo aquilo que é tradicional. E a senhora soube, Eu subverto isso. isso, soube explicar. Deixa eu ver. Porque a Angélica é meu anjo da anunciação. E o meu anjo da anunciação, ele não é absolutamente uma mulher tradicional ou um homem tradicional. O meu anjo da anunciação pode ser uma mulher trans, pode ser uma mulher lésbica, pode ser uma mulher negra, Ah, pode ser uma mulher cis. Porque eu só acredito no amor se todas as pessoas estiverem sendo respeitadas. Por isso que eu comecei com a Angélica, que quando eu escrevi para uma lésbica. Só que foi agora muitas mulheres trans trans, se, trans. se sentem na pessoa de Angélica e eu acho isso maravilhoso. Sim, a primeira vez que eu li, eu falei, não, ela tá falando de uma mulher trans. E não, eu não pensei em uma mulher lésbica. Ó, eu vou ler agora, recitar o poema para as pessoas que estão aqui. Angélica. O pênis de Angélica era de plástico. Passou a vida a esfregar-se no espelho. Eis a sina, mulher ou homem? Injusto desígnio, para quem precisa-se. Inteiro por dentre as coxas. Voz rouca, sob os lençóis. Desejos de iguais. Porra, bocetas também são objetos de encaixe. A primeira vez que eu li, gente, o que é isso? E aí eu fui analisar os outros. Realmente a sua escrita é bem. Eu acho um pouco pesado, vamos dizer assim, mas eu adoro. É um pesado que eu adoro. Não, eu fico muito encantada, porque assim, antes de eu entrar na universidade, durante, né, o meu ensino médio, eu li mais de 200 livros eróticos, porque eu gosto. Eu também, Então, adoro. Eu leio desde adolescente, tá? sério, e em todos eles eu procurava algo a mais nas personagens. Sempre tinha as personagens eram tão parecidas. Por exemplo, nossa, ele olhou para mim, não vou olhar de volta porque eu não sei como ele vai responder o meu olhar. Ou, hoje eu tenho uma entrevista de emprego. Vou na entrevista de emprego, caio na frente do meu chefe. Ou, não sei, parece que ela tá o tempo todo se provando, mas também se auto-sabotando. Isso me deixou um pouco indignada, vamos dizer assim. Então, entrando na universidade, eu pude, né, ter conhecimento dos estilos, de outras literaturas. Gosto ainda dos livros que eu li, mas tem um outro olhar, né? Hoje com o olhar de pesquisadora. Tem uma coisa que eu queria botar nessa pimenta que você está colocando, é porque a Pode maioria falar. dos livros eróticos são escritos por homens. Então, eles falam dos nossos Sim, corpos e é o olhar dos homens sobre os nossos corpos. Por isso isso a mesmo. importância de mulheres escreverem literatura Escrevendo. erótica. Porque aí é a voz nossa de cada dia sobre nossos prazeres. Você gosta de literatura erótica. Tem um livro Sim. da escritora Odailta Alves, chamado Pretos Prazeres. É bem baratinho, você compra pela internet, na Castanha Mecânica, é o nome da editora. Castanha Mecânica. Então, você vai amar. É uma mulher negra falando do corpo dela e delas, que é um outro olhar, porque Nossa. sempre quem fala do corpo das mulheres negras são homens colocando elas como as gostosas, as fáceis, as isso, as aquilo. Ou seja, com toda um mito da democratização racial
feito, por exemplo, tem Jorge Amado, que eu amo o Jorge, mas ele é um dos congregadores do mito da democratização racial, que não existiu, na verdade. As mulheres, o embranquecimento da população é fruto do estupro coletivo das mulheres negras. Os brancos estupravam as mulheres negras. Então, quando tu fala assim desse olhar, então, quando o Hilda Hilst chega e coloca o olhar nosso de cada dia, aí é uma porrada. Travando para Vou ter te mim. interrompido. Sim. Dos poemas, quais a senhora, assim, qual, né, na verdade, a senhora mais gosta? Eu tenho uma preferência grande por Angélica, por Berenice. Tereza, Berenice. Tereza eu acho muito bem construído, sim. É uma porrada, Tereza. Tereza é Sim, uma porrada. Eu gosto muito da construção que eu faço no poema Diana, que é sobre bulimia, sobre você comer e vomitar, porque o mundo lhe quer linda sim. fisicamente, linda no olhar do mundo capitalista, lhe quer completamente magérrima, sabe? Então, assim, eu gosto muito daquilo que eu trago em Diana, e eu não vou esquecer nunca, eu estava em Mato Grosso, e eu fiz a leitura desse texto, e uma menina de 13 anos sacou, se identificou, e fez uma fala maravilhosa. Eu acho que o poema Diana causa boas questões. Olha que legal. Cida, como que a senhora entrou na política? Porque a senhora chegou a cursar letras? Algum curso de literatura? Porque a Sim. senhora. É porque, imaginando, né? Vamos traçar assim, a senhora já era sempre foi das humanas, né? Bem das humanas. É, poeta, eu pensei, não, normalmente a gente pensa, né? Ah, eu vou cursar letras, vou estudar literatura. Por que a senhora foi estudar direito? Eu não ia estudar direito, não. Eu detestei o curso até os 2 anos e meio, eu odiava. Detestei. Na verdade, a minha primeira opção, porque no meu tempo se podia optar por 3 cursos. A Ah, sua tem esse nota porém. ia. Aí, a minha opção foi jornalismo e eu não passei. Aí eu passei em direito. Aí vai conseguir. A terceira era sociologia. Vai conseguir fazer com que as pessoas ao seu redor entendam que você quer largar o curso. Todo mundo Nossa, enche os olhos porque é advogado, porque essa besteira, porque é advogado. Advogado nada. Advogado é igual ser professor e etc. O professor é uma carreira muito mais nobre. Tem essas frescuras, né? Advogado. Aí eu sofri o pão que o diabo amassou. Sofri, me deprimi, parei de escrever. Eu tenho um hiato enorme entre Restos do Fim e o Cavaleiro da Epifania. Eu vivia um inferno pessoal, sabe? uhum. Interiormente muito triste. Eu ia para a faculdade triste. Aí, e terminando o curso, porque todo mundo achava lindo que tinha um advogado, né? Aí eu me encontrei no curso porque eu fui fazer a matéria de direito do trabalho. Aí eu me encontrei, porque aí eu fui fazer direito do trabalho e aí eu descobri que o direito poderia ser um, um instrumento de luta. E foi como eu usei o meu direito. Eu nunca fui advogada de escritório para cobrar nada a ninguém, que eu nunca soube cobrar nada a ninguém. Eu não teria nunca condição de cobrar nada a ninguém. Então, assim, eu fui advogada de sindicato, eu fui advogada de ONG, eu fui advogada pública, mas eu nunca, assim, como cobrar uma petição? Como cobrar? Eu nunca soube fazer isso, sabe? E isso, por isso que não tinha nada a ver comigo direito. Porque o direito é muito essa coisa crua. E para Uhum. mim, o direito é a justiça. O direito fora da justiça não existe para mim. Então, aí eu me encontrei nisso e fui ser advogada de trabalhadores e trabalhadoras rurais, ganhando bem pouquinho. O pessoal ficava assim, ó, eu passei no concurso de delegada e não assumi. Eu estava Não, desempregada, passei no concurso de delegada na Paraíba e não assumi. por quê?
porque era 89, ainda existia muita tortura, a delegacia ainda ficava preso na delegacia, os presos, e eu não queria me misturar. Se fosse depois, com outro olhar da polícia, eu teria até entrado para enfrentar essa estrutura bruta que é a polícia. Eu poderia estar aposentada há muito mais de 6 anos, ganhando 25 mil reais. Não estou, mas não me arrependo, porque eu fiz o que eu sabia fazer, fiz o que eu gosto de fazer. Estou no mundo para fazer a minha luta, sabe? Que não é a minha, é a luta de muitas mulheres, de muitas trabalhadoras, sabe? Então, assim, quando eu olho para minha carteira e vejo ela toda assinadinha, bem bonitinha, sindicato, ONG, Centro Dom Helder Câmara, Centro de Defesa de Direitos Humanos, eu tenho um orgulho absurdo da minha vida. Então, a tua resposta é, eu sempre tive na política. No movimento de escritores independentes, eu sempre fui de esquerda, eu sou uma mulher de esquerda, vou mulher de esquerda, eu sou uma mulher progressista, eu estou morta de feliz porque foi anulado o julgamento de Lula, e só vou ficar mais feliz quando o Moro for julgado suspeito. Então, assim, eu sou essa mulher e não vou mudar nada, eu sou isso. É isso mesmo. Não podemos esquecer a nossa essência, né? Deixa eu ver. Olhando para o passado, a senhora imaginava-se sendo referência na poesia? Não, de jeito nenhum. Hoje, não. Hoje, como ganhadora do Prêmio Jabuti, a senhora se imaginava? Não, porque eu sempre fui muito irreverente, sabe? Agora, assim, acho que o caminho que eu trilhei levou a isso. Eu fiz da literatura o meu espaço de esperança de cada dia. Então, assim, eu advogava para direito da criança e adolescente. Quando eu entrava na vara privativa dos crimes contra a criança e adolescente, doutor Mulatinho, que era um juiz incrível, depois foi desembargador, e ele adorava cinema. Quando eu entrava com minha roupa hippie, porque eu não botava o blazer, e me recusava a botar o blazer, e ia com minha roupinha de hippie, ele dizia assim, uma lufada de vento entrou nessa sala bolorenta. Então, assim, você vai costurando o respeito das pessoas. Então, assim, o meu jeito de ser, eu nunca mudei nada. Eu fui secretária de meio ambiente, eu fui vice-presidenta da autarquia de saneamento da cidade do Recife, executando 100 milhões. Eu nunca mudei nada. Eu poderia, o poder é uma bosta, o poder é uma merda. Ele é rápido, ele não serve para nada, só serve para você usar para as pessoas serem felizes, para lutar pela luta do povo. É para isso que serve o poder. Então, eu sempre tive na luta, por isso que eu fui parar na Câmara de Vereadores. É uma consequência natural, sabe? Como chegou a senhora o convite? A senhora pensou em não entrar, não participar? Eu sou militante de partido, eu sou filiada ao PCdoB há mais de 20 anos. E já votava com o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, há muito tempo. Então, eu sempre quis fazer a política temática, trabalhadores, trabalhadoras, mulheres, meio ambiente. Eu não queria fazer a política de me candidatar. Só que o pessoal do partido, não, eu dizia, eu não tenho voto não, gente, eu não tenho voto não, isso é viagem. E aí, não, você tem, porque você tem uma história de vida. Aí eu me candidatei, e na primeira eleição eu tive 4.600 votos, né? Depois que você se candidata e tem uma quantidade, eu me elegi com menos votos do que eu tive a primeira vez. Quando você se candidata e acontece uma coisa dessa, naturalmente, você se compromissa com um monte de gente e se candidata de novo. E foi o que eu fiz. E eu estou em pleno exercício, aprendendo, igual criança, porque é tudo novo. Tem isso também, eu só entro nas coisas com coração de criança, tudo novo, eu me emburaco. Minha vida faz isso, ó, de 4 em 4 anos, eu emburaco nas coisas novas, porque eu acredito nisso, olha, o vigor da juventude, eu sou cercada de gente jovem, porque eu acredito no vigor da juventude. O meu sonho é que quando terminar essa live, você pare de me chamar de senhora, aí tá feliz. Desculpe. Me desculpa. Não, todo mundo. Eu virei uma senhorinha. Não, me desculpe. É realmente meu costume mesmo. Deixa eu ver.
mercado editorial para as mulheres? Como a senhora percebe o mercado editorial? Olha, o mercado editorial é ruim A normalmente. participação, a participação das mulheres, né, no mercado editorial. Olha, o mercado editorial, ele é complexo demais. Ele fica ali, o mercado editorial formal fica no Rio e São Paulo. É difícil de você furar isso, seja homem, seja mulher. Para a mulher é muito pior. Para homens negros, muito pior. Para mulheres negras, Ave Maria, quase não são editadas. Então, assim, existe uma gradação, porque o mercado é elitista, sabe? E aí, vê, eu só fiz por editora poucos livros meus. A maioria dos meus livros sempre foram independentes. Esse livro de Lilith que você tá é a editora minha e do meu companheiro, que é a editora caseira, que a gente vai fazendo os nossos livros. Eu editei pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco, que é uma editora pública, fora do eixo Rio-São Paulo, os meus 2 últimos livros, né? O Gris e o Solo para Vialejo. Então, assim, todas as outras vezes que eu editei por editora, são editoras pequenas que você faz a parceria de pagar metade. Exemplo, Claranã. Foi editado por uma editora muito bacana, que tem ganhado muitos prêmios, a Confraria. Mas foi um lá e low. Eu paguei metade e ela metade. Tu tá entendendo? Assim, as 2 únicas vezes que eu tive livro meu sem eu botar R$ 1 foi Gris e o Solo para Vialejo, que foi pela CEP. O resto, tudo eu botei vários reais. Então, de uma certa forma, é você empreendendo. Isso está certo? Não. Agora está acontecendo uma coisa muito bacana, que é o fluxo das pequenas editoras. Pernambuco tem várias. Tem um livrinho de papel finíssimo que faz coisas incríveis. Tem a editora Castanha Mecânica, do Fred Caju, que faz brochuras maravilhosas. Então, eu acho que esse caminho das pequenas editoras é um caminho bom. Tem a editora cartoneira, que se chama Mariposa Cartoneira, do Wellington Mero. Isso é bem bacana. Que ótimo. Como se dá o processo criativo das suas poesias? Eu fiz essa pergunta, mas travou na hora. Mulher, não tem muito processo, não. Não tem um processo organizado, não. Não tem. Qual é o melhor horário, assim, para a senhora? Do dia que a senhora, ou pelo menos conseguia, né? Não sei se a senhora está escrevendo. Estou escrevendo um livro novo. Mulher, não tem, não. É o tempo que eu tenho tempo. Fora isso, é o tempo que eu tenho tempo. E aí, às vezes, eu abro uma garrafa de vinho e me ponho a escrever. Eu gosto de beber enquanto escrevo. Isso não sei nem se é bacana, mas eu gosto de tomar uma quando escrevo. Eu acho que é bacana, porque... Eu tomo vinho. Gosto. Eu também gosto. Eu tomo vinho quando vou escrever. João Baldo Ribeiro, quando teve que deixar de beber, ele ficou quase 2 anos sem escrever. Aí ele dizia, como é que eu vou escrever se eu não abrir a cerveja? Meu pai era assim também. Aí vê, eu escrevo quando tem feriado, quando tem final de semana e eu consigo. Eu escrevo entre uma coisa e outra. Eu não tenho um método assim, todo dia, aquele dia. Não tenho um método, não tenho. Eu queria muito ter. Estou atrás de ter, viu? Ai, que bom. Seguindo, né, para uma das últimas perguntas, deixa eu ver. Quais seriam, né, as suas palavras em apoio às jovens escritoras? Queria que a senhora deixasse... Escreva, tenha coragem de escrever, de mostrar. Não aceite o nariz troncho de nenhum homem. Se solidarize com outras mulheres. Chegue junto, procure outras mulheres para ver sua poesia. E homens bacanas, porque a gente tem alguns homens bacanas. Tem homens que vão olhar você com carinho, lhe receber. Mas não deixe de escrever. Não deixe, sabe? Porque existe uma construção no mundo machista para que a gente não escreva, não fale, não diga. Então não deixa de escrever, mulher. Ah, é feio. A gente aprende. Ninguém nasce Rambo. Escrita é um aprendizado diário.
O solo para Vialejo só foi possível porque eu escrevi um monte de coisas antes. Ninguém nasce Rambo. Sim, porque Gente, muitas tem tanta mulheres. professora bacana dizendo coisas incríveis aqui, eu não consigo dizer. Tanta professora. Oh, perdão, deixa eu ver. Ah, eu não. Deixa eu ver. Romper o mito hebreu das desalmadas, no caso da Lilith. É importante, a Patrícia diz, é importante ressaltar esse lugar que o grupo tem dado às autoras e essa abertura. Muitas mulheres se chocam porque a sociedade nos coloca até gostar de moldes que tem que ser bela e recatada, no caso das mulheres, né? A universidade abrindo a cabeça e alcançando uma nova perspectiva, visão machista, apropriação. Tem muitas homenagens para a senhora, muitos elogios. Hilda Beijo. Rist, perfeita. Deixa eu ver, sempre me arrepia. Amo Tereza. Cida é demais. Professor André Luiz Eduardo comentou, Rezende, ó, faz direito. André Luiz de Castro, um poeta muito bom de Palmares não, de Garanhuns, é de Recife, mas mora hoje em Garanhuns, está lembrando o lançamento de As Filhas de Lilith na Praça do Diário de Pernambuco. Eu lancei Lilith com as prostitutas na Praça de Pernambuco, na Praça Sério? Central do Recife, no aniversário da Associação das Profissionais do Sexo de Pernambuco, com direito a bolo, recital, tudo. Foi incrível, André. Nossa, que legal. Lula livre. Fora Lula Bolsonaro. livre. Cida me representa, espelho, que linda. Deixa eu ver. Qual é o seu próximo livro, Cida? Eu não vou Já dizer tem os títulos, mente? eu não vou dizer os Ah, títulos, porque eu quero botar num concurso de livro inédito, porque eu sonho em ganhar o livro de contos do Sesc, para eu virar a Miss do Sesc. Porque quando você ganha o prêmio Sesc de literatura, você roda o Brasil todinho. E a coisa que eu mais gosto é encontrar outras plateias, outros lugares. Eu ia parar aí, sabia? Se eu ganhasse o prêmio Sesc, eu ia para olha! aí. Eu ia para aí. Ai, que Aí legal. eu não posso dizer os títulos, mas eu tenho tem um livro de prosa poética, um livro de contos e um livro bem erótico que também de poesia que eu estou fazendo. Estou ansiosa já. Deixa eu ver, mais perguntas para a Cida? Sempre tive de pagar todos, professor Eduardo. É Deixa eu ver. isso. Processo alcoólico. Não, acho que está lá embaixo. Professor Eduardo dizendo que está saindo, que agradece, mas que tem outros. Oh, acho que hoje ele tem aula. Um Bom, abraço Cida. para ele, um abraço para ele. Ele é um grande poeta. O professor Eduardo é É um grande poeta. maravilhoso. Queremos você aqui, Cida, em Porto Velho, Rondônia. Vou cutucar o Sesc. O único jeito de eu ir para aí de literatura é ir pelo Sesc. Ah, mas eu também quero ir a Recife. Será muito Eu, bem-vinda, eu, viu? olha que legal. Eu tentei me planejar, né? Acho que eu comentava no retrasado ainda com o professor. Ele, seria ótimo você em Recife e tal, você poderia conhecer a Cida de perto. Eu, ótimo, perfeito, vou me organizar, professor. Aí veio a pandemia, né? Mas Acabando vai com se os planos de organizar e vai todos. vir, tá bom? Espero. Bom, estamos encerrando, Cida. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação no projeto Rotas da Poesia. Eu sei que a senhora está um pouco atarefada, né? Eu sei que hoje a senhora ainda tem outras lives. Tenho mais duas. Nossa! Então, gostaria de agradecer muito a todos que estão participando aqui também, que a live irá ficar gravada, né? No IGTV do GPFENCO. Vou compartilhar, tá? Tá bom, muito obrigada.
Beijo, Gratidão obrigada. pelo espaço. Beijo. Obrigada. Meu cachorro Bob Marley tá mandando tchau. Tchau. Cadê ele? Vou pegar pra tu ver. Pode pegar. Bob Marley. Ai, que lindo! Que Ele sempre lindo! aparece nas lives latindo. A minha tá lá fora. Eu ouvi ela latir. Muito obrigada, Cida. Beijo. Beijo. Beijo.